Boa noite, pessoal. Vou começar a aula de hoje. Pessoal, acho que vocês já devem ter visto, mas as notas ali da prova de segunda-feira já estão ali no Moodle, tá? Eu não sei exatamente como é que aparece para vocês aí no Moodle, mas deixa eu só mostrar aqui. Se vocês entrarem aqui no link, no mesmo link da prova, vocês conseguem ver as notas aí e a correção também, ok? Se alguém tiver alguma dúvida aí de alguma questão que acha que foi corrigida errado, pode ir procurar ali no horário de atendimento para a gente conversar, tá? Bom, então vamos voltar ali de onde a gente parou na semana passada. A gente estava falando sobre corpos ordenados, né? Só lembrando, o corpo ordenado é um corpo onde a gente tem uma relação de ordem, que é compatível aí com as operações do corpo, né? Operação de soma e com a operação de multiplicação. Então, só para lembrar, corpo ordenado, então, a gente tem um conjunto, uma operação de soma, uma operação de multiplicação e uma relação de ordem. E essa relação de ordem, ela satisfaz duas condições. Primeiro, se eu pegar dois elementos positivos aí do corpo, então a soma deles é positiva, e a mesma coisa vale para o produto. O produto de positivos também é positivo. Lembrando, os elementos positivos são os elementos que estão à frente do elemento nulo da soma, né? Então, se eu pensar que o elemento nulo da soma é o zero, então, são os elementos aí que em relação a essa relação de ordem estão à frente do zero. Bom, sobre corpo ordenado, faltou só a gente provar uma última desigualdade, que é a desigualdade de Bernoulli. Essa desigualdade vai ser importante depois para a gente calcular o limite de algumas sequências, tá? Logo depois que a gente terminar essa parte de números reais, a gente vai começar a trabalhar com sequências numéricas e limites de sequências. A gente vai usar essa desigualdade aqui algumas vezes. No livro ele fala essa desigualdade só para números reais, mas ela vale para qualquer corpo ordenado, tá? Ela diz o seguinte: se eu tenho um corpo ordenado K aqui, então para todo x maior ou igual a menos 1 e todo n natural, vale isso daqui. 1 mais x elevado a n é sempre maior ou igual que 1 mais nx. Deixa eu copiar isso daqui. Pessoal, só para reforçar aqui, quando eu falo menos 1, tem que lembrar que um corpo ele não precisa ser um conjunto numérico, tá? Pode ser um conjunto de outras coisas. Conjunto de polinômios, conjunto de matrizes, sei lá, conjunto de funções. O menos 1 aqui, ele representa o quê? O elemento oposto ao elemento neutro da multiplicação. Eu só estou colocando como um número aqui para facilitar a escrita, tá? E quando eu escrevo a potência aqui, é a ideia que a gente está acostumado, né? Uma potência aí com um expoente natural, a gente está multiplicando n vezes aí o mesmo elemento. Então, a gente está multiplicando aí 1 mais x, 1 mais x, 1 mais x, n vezes. É isso que eu quero dizer quando eu escrevo 1 mais x elevado a n. Só para reforçar, isso aqui não necessariamente são números, tá? São elementos do corpo ordenado. Bom, como é que a gente faz essa demonstração, então? Essa é mais uma demonstração feita por indução, tá? A gente faz a demonstração por indução sobre o n. Pega aí qualquer número não, qualquer elemento x maior ou igual que menos 1, e a gente faz por indução aí sobre n. Bom, vamos fazer então essa demonstraçãozinha. Então, lembrando,
a gente está pegando um elemento aí x maior ou igual que menos 1, qualquer um certo número n natural. Bom, a gente quer fazer uma demonstração por indução. Então, quais são os passos? A gente vai mostrar que vale para n igual a 1. E depois, supondo que vale para um certo n, prova para o n mais 1, né? Bom, para n igual a 1, será que essa desigualdade aqui é verdadeira? Será que 1 mais x elevado a n é maior ou igual que 1 mais nx? Se o n for 1? Professor, nesse caso não tem que começar acontecendo menos 1? Tipo, como se fosse o primeiro caso? Ou não necessariamente? Então, olha, a gente está fazendo a indução sobre o número n, tá? Número natural, não sobre o x. O x aqui é um elemento do corpo. Então, eu estou fixando o número x, o elemento x, e fazendo a indução sobre o n. Tá? Beleza. O n aqui, lembrando que a gente sempre começa com o 1, né? Não começa com 0. E assim por diante. Tudo bem? Então, o x aqui é um elemento genérico. Bom, ok. Então, pensando no n igual a 1. Para n igual a 1, 1 mais x elevado a n é o próprio 1 mais x. 1 mais nx vai ficar 1 mais 1 vezes x. Que é x, né? 1 vezes x é x. Lembrando não, né? Só reforçando. Aqui eu estou multiplicando o elemento do corpo por um número natural. Isso aqui, o que eu quero dizer com isso é que eu estou somando o elemento x aqui n vezes. Porque é uma coisa estranha, né? Eu estou multiplicando um número por alguma coisa do corpo, que pode não ser um número. Então, só para reforçar. Eu estou denotando isso aqui como a soma de um elemento do corpo K n vezes. Bom, então para n igual a 1, na verdade, a desigualdade é uma igualdade. Aqui eu tenho 1 mais x, aqui 1 mais x, são iguais, então se é igual, eu posso escrever que é maior ou igual. Certo? É um caso particular aqui do maior ou igual. Então, para n igual a 1, tá ok, tá valendo. Agora eu passo da indução. Supondo que vale para um n, a gente prova para o n mais 1. Muito bem, então o que a gente está assumindo que é verdade? A gente está assumindo que 1 mais x elevado a n é maior ou igual que 1 mais nx. E a gente quer provar que a gente quer chegar que 1 mais x elevado a n mais 1 é maior ou igual que 1 mais n mais 1 x. Ok? Então, isso que a gente sabe e é isso que a gente quer chegar. Bom, vamos partir daqui, então, dessa desigualdade de cima. A gente sabe isso daqui, que 1 mais x elevado a n é maior ou igual que 1 mais nx. Para eu chegar nisso daqui, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 1 mais x elevado a n em ambos os lados? Na verdade, eu tenho que multiplicar por 1 mais x, né? Porque eu já tenho n aqui. Isso sim, isso. Eu me confundi, é isso mesmo. Joia, então vamos fazer isso. Multiplicar aqui dos dois lados por 1 mais x. Aqui tem um detalhe, pessoal. Como eu estou supondo que o meu x é maior ou igual a menos 1, então esse elemento aqui, ele vai ser um elemento positivo, certo? É um elemento positivo. Por isso que eu posso multiplicar dos dois lados, que o sinal da desigualdade se mantém. Se eu estivesse multiplicando por um elemento negativo, ela iria inverter. Ok? Vocês podem verificar isso daqui como exercício, que realmente esse elemento 1 mais x é um elemento positivo. Só fazer a continha aí que vocês conseguem chegar. Por isso eu posso multiplicar dos dois lados e a desigualdade não tem sentido. Então, ok. Esse lado aqui, então, vai ficar 1 mais x elevado a n mais 1.
Aqui, bom, aqui a gente tem que usar a distributiva, né? Essa coisa aqui, vezes 1, vai dar o próprio 1 mais nx. Isso daqui vezes x. X, nx ao quadrado. Bom, não é exatamente o que a gente queria chegar, né? A gente quer 1 mais n mais 1x. 1 está aqui, o nx está aqui, o x está aqui, mas tem uma coisinha sobrando. O que eu posso fazer com essa coisa que sobrou? Olha, este elemento aqui, ele é um elemento positivo, negativo ou o quê? Positivo. Ele é positivo, né? A gente provou na aula passada que em qualquer corpo ordenado, x ao quadrado é sempre positivo. E se eu estou multiplicando ele por n ainda, somando n vezes coisas positivas, é positivo. Então, eu posso dizer que essa coisa aqui, ela vai ser maior ou igual que isso daqui. Não é? Porque isso daqui eu estou somando uma coisa positiva. Então, vai ficar maior do que só essa parte aqui. E, bom, isso aqui eu posso reescrever como 1 mais, colocando x em evidência aqui. Então, pronto, juntando essa primeira parte com o final, a gente chega nisso daqui. Pronto, só isso, pessoal. É uma demonstração por indução aí. A gente usou as propriedades do corpo, né, e da relação de ordem. Tem alguns detalhes aí que vocês precisam verificar. Por exemplo, que 1 mais x é positivo, que o nx ao quadrado é positivo também, mas é só questão de fazer umas continhas aí. Bom, nessa sessão agora a gente vai falar sobre a representação de um corpo ordenado na forma geométrica. Para reta mesmo, a gente costuma representar a reta numa reta, né, os números reais sobre uma reta. Na verdade, a gente pode fazer isso com qualquer corpo ordenado. Qual que é a ideia aqui? Bom, a ideia é a gente dispor os elementos desse corpo sobre a reta de forma a respeitar a relação de ordem. Tá? Então, eu vou desenhar essa reta aqui, que representa todo o meu corpo K. E eu vou marcar um ponto aqui que eu vou chamar de zero, que é o elemento neutro da soma. Okay? Bom, os elementos positivos são os elementos que eu vou colocar à direita do zero. E os elementos negativos eu vou colocar à esquerda. Por exemplo, o elemento 1, que é o elemento neutro da multiplicação, a gente já provou que ele é positivo, né? Porque eu sei que o 1 é 1 vezes 1, que é 1 ao quadrado, e o quadrado de qualquer elemento do corpo é positivo. Exceto o zero, né? Então, beleza, 1 está aqui. Se 1 está na direita, o menos 1, que é o oposto dele, tem que ser negativo, né? Vai estar à esquerda. Se um elemento é positivo, então o oposto dele é sempre negativo. Na verdade, eu sei somente ser, né? Vale tanto a ida quanto a volta. Se o elemento é negativo, então o oposto dele é positivo. Agora, se eu penso no 2, onde é que vai estar o 2? O 2 é o 1 mais 1. Então, ele é um elemento maior do que o 1, não é? Ele é 1 mais alguma coisa positiva. Então, ele tem que estar à direita do 1. O 2 tem que estar para cá. Geralmente, a gente usa a mesma distância, né? Do 0 para o 1, do 1 para o 2, e assim por diante. Mesmo raciocínio, eu posso dizer que o 3 está aqui, que o 4 está aqui, e assim por diante. O menos 2 vai estar aqui, o menos 3 está aqui, e por aí vai. Então, aqui é como se a gente tivesse uma cópia dos números inteiros aí dentro desse corpo ordenado, certo? Na verdade, eu posso pensar que tem uma cópia dos números racionais aí dentro. Se eu pensar, por exemplo, no elemento 1 meio.
que é o inverso multiplicativo do elemento 2. Onde é que ele vai estar? Se a gente estivesse pensando em números racionais, a gente sabe que teria que estar aqui, né? Entre o 0 e 1. Como é que a gente pode provar que o 1 meio realmente está entre 0 e 1? Em qualquer corpo ordenado. Olha, a gente sabe que 1 é menor ou igual que 2, certo? Se eu multiplico por um elemento positivo dos dois lados aqui da desigualdade, a desigualdade se mantém. 1 meio, eu posso dizer que ele é um elemento positivo. Por quê? Por que esse elemento é positivo? Vamos pensar. O que aconteceria se ele fosse negativo? Se eu somo dois elementos negativos, eu tenho o quê? Se eu somo dois negativos, eu tenho sempre um negativo. Mas somando um meio com um meio, eu tenho um que a gente já sabe que ele é positivo, então não pode ser negativo. Não é negativo, é claro que ele não é o zero também, porque não é elemento neutro da soma, então ele só pode ser positivo. Ok, mostrei isso daqui. Então, se eu multiplicar dos dois lados aqui por esse positivo, a gente chega aqui, um meio tem que ser menor ou igual que 1. E ele é positivo, né? Então, é maior ou igual que zero. Então, pronto. Para eu marcar esse ponto aí na reta, ele tem que estar entre 0 e 1. Bom, a gente pode continuar esse raciocínio aí, pessoal. E a disposição aí na reta desses elementos do corpo vão ser exatamente as mesmas que a gente está acostumado para os números racionais, tá? Um terço vai estar aqui, um quarto vai estar aqui, e assim por diante. Por exemplo, eu poderia marcar todos os elementos aqui do corpo dos números racionais na reta. Aqui o 0, aqui o 1, aqui o 2, e assim por diante. Então, cada número racional aqui, a gente consegue representar como um ponto dessa reta. Então, é como se tivesse uma função, né? Para cada número racional, a gente está associando aí um ponto da reta. A gente associa esse ponto aí. O detalhe aqui é que essa função ela não é bijetora, né? Vão ter uns buracos ali faltando. A gente vai mostrar depois que não tem, que existem buracos. A gente vai falar com mais detalhes o que significa isso depois, tá? Esse corpo dos números racionais, na verdade, não é um corpo completo. Muito bem. Bom, como eu falei aqui, então, fica à direita do zero, a gente coloca os positivos, à esquerda os negativos, e a gente consegue essa ordenação aí dos elementos do corpo, como uma cópia aí dos números racionais. Bom, pessoal, intervalos. Só para definir aqui, porque essa notação de intervalo a gente vai usar bastante. A gente tem vários tipos de intervalos diferentes, né? A definição mais geral de intervalo, qual que é? O que é um intervalo? Esqueci de escrever ali na apostila, depois eu coloco. Chamar o intervalo I. Intervalo I de um corpo ordenado K é um subconjunto de K satisfazendo a seguinte propriedade.
Estou fazendo o seguinte. Se eu tenho aqui dois elementos, x e y, que pertencem ao intervalo, eu tenho um elemento z entre os dois, então esse elemento entre os dois tem que pertencer ao intervalo também. Então, o intervalo é qualquer coisa que, eu pegando dois elementos aí desse conjunto, qualquer coisa que estiver no meio deles tem que estar dentro do intervalo também. Ok? Então, peguei aqui. Eu sei que esse ponto x e esse ponto y pertencem ao meu conjunto I. Então, qualquer coisa que estiver entre os dois também pertence. Então, a gente tem várias classificações aí diferentes para intervalos, que a gente denota assim. Tem intervalo fechado e limitado, as coisas desse tipo aqui. Então, são os elementos do nosso corpo que estão entre A e B, incluindo A, incluindo B. Esse intervalo a gente diz que é fechado. Fechado porque ele inclui esses pontos de fronteira, e limitado. Limitado porque ele tem uma cota superior, ele não passa de um certo valor, nem para cima, nem para baixo. Uma coisa desse tipo aqui. A, aqui o B, incluindo todo mundo aqui no meio. Bom, a gente pode ter também intervalo aberto e limitado, né? Aí só tirando os pontos da fronteira. Então são todos os elementos aqui do corpo K que estão entre A e B. E nesse caso a gente não está incluindo esses pontos da fronteira, né? Cara, essas duas figuras aqui, elas satisfazem a definição geral de intervalo, né? Se pegar qualquer ponto x e qualquer ponto y aqui desse intervalo, qualquer ponto entre os dois ainda pertence ao intervalo. Aqui também. Qualquer coisa aqui no meio ainda está no intervalo. Então, esse daqui a gente chama de intervalo aberto. Também é limitado. Aí tem variações, né? Eu posso incluir o ponto A e não incluir o ponto B, ou não incluir o A, incluir o B. Eu posso ter um intervalo aqui fechado à esquerda e aberto à direita, ou aberto à esquerda, fechado à direita, e assim por diante. Todos esses são intervalos abertos. Esse aqui é fechado à esquerda. À direita, esse aqui é o contrário. Eu acho que dos limitados são só esses 4 exemplos aqui. Mas a gente pode pensar nos intervalos ilimitados também, tá? Os intervalos ilimitados são coisas desse tipo aqui. Por exemplo, de A até mais infinito. O que é isso? É o conjunto de todos os pontos do corpo que são estritamente maiores que o A. É a única condição, né? Qualquer coisa maior do que o A. Então aqui está meu corpo, aqui está meu elemento A. Então, qualquer coisa que estiver aqui para frente vai estar dentro desse intervalo. Ele realmente é um intervalo, né? Se eu pegar dois pontos quaisquer aqui, qualquer coisa entre os dois ainda pertence ao conjunto. Esse é um intervalo ilimitado à direita. E aberto, né? Porque ele não tem o ponto da fronteira aqui. Aberto, ilimitado à direita. Limitado à esquerda. Aí tem as variações, né? Deixa eu colocar na apostila que fica mais rápido. Aqui o intervalo ilimitado à esquerda, limitado à direita,
fechado à direita, né? Pode ser tanto fechado ou aberto aí, à direita ou à esquerda, ilimitado de um lado para o outro. Pode ser ilimitado dos dois lados também. Nesse caso aqui, a gente teria o corpo inteiro. E tem um caso particular que é quando eu tenho um intervalo fechado aqui, limitado do tipo de A até A. Nesse caso, o intervalo vai ser só um ponto, né? É só o ponto A. Esse tipo de intervalo a gente diz que é um intervalo degenerado. Porque não é intervalo de verdade, né? Ele se reduz a um ponto só. Qualquer intervalo dos outros tipos é intervalo não degenerado. Tem mais de um ponto aí. Na verdade, tem infinitos pontos. Qualquer intervalo degenerado tem infinitos pontos. Muito bem, pessoal. Essa questão do valor absoluto, que a gente costuma chamar de módulo também, ela é importante do ponto de vista geométrico para calcular a distância entre pontos aí na reta, tá? Quando a gente representa o corpo ordenado sobre a reta, esse valor absoluto vai representar a distância do elemento até o zero, até o elemento neutro da soma. Então, como é que a gente define um módulo ou valor absoluto de um elemento do corpo? Bom, a definição é a mesma dos números, do módulo de um número real, tá? O módulo aqui de um elemento no corpo vai ser o quê? Como é que a gente fala do módulo de um número real? O que significa o módulo? Qual que é o módulo de 2, por exemplo? 2. 2. E módulo de menos 3? 3. Isso. Então, nos números reais é fácil a gente pensar no módulo, né? É só um número sem um sinal. Por isso que a gente chama de valor absoluto. É o valor dele desconsiderando o sinal. Agora, num corpo, a gente vai definir de uma forma mais geral, assim. O módulo de x. Se o x for um elemento positivo, vai ser ele mesmo. Se o elemento for zero, o elemento neutro da soma, então vai ser o próprio zero. O módulo do zero é zero. E se ele for negativo? Se ele for negativo, o módulo dele vai ser o oposto dele. Por que o oposto? Olha, se a gente está calculando, por exemplo, o módulo de menos 3, igual a gente fez antes, como é que a gente calcula isso? Por essa regrinha aqui, tem que ser o oposto do número. Então vai ficar o oposto desse número aqui, do menos 3. Que é o quê? É o 3. Então, pela definição aqui de valor absoluto, olha, se ele for positivo, é o próprio número. Se ele for negativo, a gente tem que pegar o oposto. Então, o resultado aqui, em qualquer caso, nesse caso aqui vai ser positivo. Nesse caso aqui, se ele é negativo, então o oposto dele vai ser positivo também. Então, o módulo de qualquer elemento do corpo é sempre um elemento positivo. Ou zero, né? No caso da gente pegar o zero. Então, é sempre um elemento não negativo. Tem uma outra definição alternativa para valor absoluto também, que é o seguinte.
A gente pode definir aqui um módulo de x como o maior dos dois valores, o máximo entre o x e o oposto dele. Dá na mesma, tá? Porque, olha, se eu pego aqui, fazer de novo, módulo de 5. Por essa outra definição aqui. É o maior dos dois valores, entre o 5 e o oposto dele. Menos 5. Qual dos dois que é maior? O 5, né? Então, o módulo de 5 é o 5. Agora, se eu pegar um negativo aqui, o menos 4. Então, nessa outra definição, seria o maior entre o elemento, entre 4, menos 4, e o oposto dele. Só que o oposto de menos 4 é o próprio 4, né? E qual dos dois é maior? O 4. Então, são duas definições aí diferentes, mas são equivalentes, na verdade. Bem. Bom, mas como eu falei, essa questão do valor absoluto é importante do ponto de vista geométrico, porque ela dá uma noção de distância para a gente, tá? Geometricamente, o módulo de x, ele nos dá a distância do elemento x até o zero. E a distância é sempre um número positivo, né? Ou zero no máximo. Olha, se eu marcar aqui. Aqui está o zero, aqui meu corpo K. Eu pego o elemento x aqui. Ele está à direita do zero, então ele é positivo. A distância do zero até x aqui, quando eu faço esse desenho, é justamente o valor absoluto do x, né? Deixa eu colocar um número aqui, só para ficar mais claro. Se aqui for o 2, a distância de 0 até 2, a gente coloca como 2 unidades, né? Agora, se eu pego o menos 2, a distância aqui entre o 0 e o menos 2 também vale 2. Essa distância aqui seria 2 centímetros, por exemplo. E aqui também. Então, o módulo de menos 2 é a mesma coisa que o módulo do 2. Isso vale para qualquer elemento do corpo, tá? O módulo de x é sempre igual ao módulo de menos x. Nessa seção aqui, o resultado mais importante que a gente vai ver é a desigualdade triangular. Desigualdade triangular a gente usa direto aí na análise, tá? Então, uma coisa importante para vocês fixarem. Antes de mostrar a desigualdade triangular, a gente precisa de alguns resultados auxiliares aí. A gente vai começar com essa proposição 418, que ela diz que num corpo ordenado qualquer, em qualquer elemento do corpo a gente tem que ele fica entre o módulo dele e o oposto do módulo. Tá? Se a gente pensar em número, é meio óbvio isso, porque, por exemplo, se eu pego o 3, não é verdade que ele está entre módulos de 3 e módulo de menos 3? E menos módulo de 3? Né? Porque o módulo de 3 aqui é o 3, módulo de 3, 3. Essa desigualdade é verdadeira. Agora, se eu pegar um número negativo, o menos 7, será que é verdade que ele está entre o módulo de menos 7 e o oposto disso? Também, né? Aqui vai dar 7. E aqui, 7 também. Então, a desigualdade é verdadeira. Aqui foi só um exemplo, tá? Mas essa demonstração dessa proposição é exatamente essa ideia. A gente tem que considerar os três casos. Ou o elemento é o zero, ou ele é positivo, ou ele é negativo. E verificar aí que vale a desigualdade em qualquer caso. Para o zero é óbvio, né?
porque o módulo do zero é o próprio zero, então menos o módulo de zero, enfim, dá tudo zero aqui, dá uma igualdade nos três lados. Agora, o segundo caso, digamos que o x seja positivo. Nesse caso aqui, se o x for positivo, bom, se o x é positivo, o módulo dele é ele mesmo, certo? Definição aí de valor absoluto. Então, eu posso dizer que o x é menor ou igual que o módulo de x, certo? Na verdade, é igual. Então, em particular, é menor ou igual. Agora, se isso daqui é positivo, e isso é positivo, o oposto de uma coisa positiva é negativa, né? O menos o módulo de x é negativo. Então, ele tem que estar à esquerda do zero. Tem que ficar à esquerda aqui de qualquer elemento positivo. E pronto. Está demonstrada a desigualdade nesse caso aí também. E o último, se o x for negativo, bom, nesse caso, o módulo de x vai ser o oposto do x. Tá, vamos ver agora então. Bom, x ele é negativo. Se eu estou pegando o oposto dele, eu tenho uma coisa positiva, certo? Tá. Agora, menos módulo de x. O que a gente pode fazer com isso? Ah, tá. Olha, menos módulo de x. Módulo de x é o menos x nesse caso aqui. Então, menos com menos, regrinha dos sinais, é o x. Então, nesse caso, a gente tem menos módulo de x é igual a x. As duas coisas aqui são negativas. Qualquer coisa negativa é menor ou igual que uma coisa positiva. Então, pronto. Está demonstrada a desigualdade aí, nesse caso também. A gente não fez nada, né? Só fez um joguinho de sinal e... Então, considerando os três casos, a gente mostrou que vale para qualquer elemento aí do corpo K. E só tem esses três casos, né? Essa aqui é aquela propriedade da tricotomia. Qualquer elemento do corpo, ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é o zero, o elemento neutro da soma. Agora, esse teorema aqui ele é bem interessante para a gente resolver as inequações, tá? Não sei se vocês se lembram como a gente resolve uma inequação modular. A solução está baseada nesse teorema aqui. Bom, então, se eu tiver um corpo ordenado qualquer aí, K, são equivalentes a essas três afirmações. Que o x está entre A e menos A, que o x é menor ou igual que A e menos x é menor ou igual que A, ou que o módulo de x é menor ou igual a A. Bom, vamos mostrar isso daqui. Olha, vamos tentar fazer um desenho aqui primeiro para deixar mais claro. Essa primeira condição aqui está falando que o x está entre menos A e A. Então, na verdade, eu tenho um intervalo, né? Um intervalo fechado aí de menos A até A. Se eu pegar aqui, por exemplo, digamos que o meu zero esteja aqui. E digamos que o meu A seja um elemento positivo, à direita aqui do zero. Então, menos A vai ser negativo, vai estar à esquerda. Então, os elementos x aqui entre menos A e A seriam esse intervalo aqui. Então, esse é o conjunto representado por essa primeira condição aqui.
Na segunda, eu estou falando que eu estou pegando todos os elementos que são menores ou iguais a A. Então, todo mundo que está daqui para cá. Mas o menos x tem que ficar menor ou igual ao A também. Como é que eu posso reescrever isso daqui? Menos x menor ou igual que A. Não é a mesma coisa que eu falar que o menos A é menor ou igual que x? Passando o x aqui para a direita e o A para a esquerda? É a mesma coisa, né? Então, o x aqui tem que ficar à direita do menos A. Então, tem que ficar daqui para cá. Então, tem que satisfazer essa condição e essa ao mesmo tempo. O que a gente vai ter? Justamente essa partezinha aqui, entre o menos A e o A. E a última condição aqui fala o quê? Módulo de x é menor ou igual que A. Como eu falei antes, o módulo de x representa a distância do x até zero. Então, eu estou falando que o módulo de x, a distância de x até zero, no máximo A. Então, se eu penso nos pontos à direita do zero aqui, a maior distância que eu consigo ir até pela direita, eu vou chegar no máximo até A. Se eu for para a esquerda, a maior distância que eu consigo chegar é menos A. Então, olha, na reta dá para ver, né, que no desenho as três condições querem dizer exatamente a mesma coisa. Vamos fazer as contas aí para ver que realmente vale isso daí, sem pensar no desenho agora. A gente quer mostrar que as três condições são equivalentes, certo? Então, como é que a gente faz para mostrar isso? A gente vai mostrar que a primeira implica a segunda implica a terceira, e a terceira implica a primeira. Então, a gente tem um ciclo ali, né? Bom, vamos lá. Vou mostrar que a 1 implica 2. Então, eu estou supondo que menos A é menor ou igual que x, menor ou igual que A. Eu quero chegar que o x é menor ou igual que A e menos x menor ou igual que A. Bom, essa primeira condição aqui, ela é imediata, né? Aqui eu já estou falando que o x é menor ou igual que o A. Falta a segunda parte ali. Que o menos x é menor ou igual que A também. Bom, vamos trabalhar com esse pedacinho aqui. Menos A é menor ou igual que o x. A ideia aqui é aquilo que eu falei antes, passar o x para a esquerda e o A para a direita. Agora, como é que a gente faz isso fazendo as operações do corpo? Eu quero passar o A aqui para a direita. O jeito certo de fazer isso é somar o A dos dois lados, né? Somar o A aqui deste lado e deste lado também. O A com menos A dá o elemento neutro. Aqui fica o A mais x. Agora eu somo o menos x dos dois lados. Então, aqui 0 menos x. Quando eu somo x com menos x, a gente tem o 0. 0 é o elemento neutro da soma, então fica só o menos x menor ou igual que A. Que era o que a gente queria, né? Então pronto. Sim, as duas condições aí. Menos x é menor ou igual que A e o x menor ou igual que A. Que é a condição 2. Bom, dá 2 para 3. Então, a condição 2 diz que o x é menor ou igual que A e o menos x menor ou igual que A. Aqui é conveniente a gente usar a segunda definição de módulo, tá? De valor absoluto.
A gente sabe que o módulo de x é o maior dos dois valores, de x ou menos x, certo? Bom, a condição 2 está falando que tanto x é menor ou igual que o a, quanto menos x também é menor ou igual que a. Então, o maior dos dois valores, com certeza, vai ser menor ou igual a, que era o que a gente queria. Então, pronto. A 2 implica a 3. Agora dá 3 para 2. Dá 3 para 1. Função 3 é que o módulo de x é menor ou igual que a. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente quer chegar onde mesmo? Que o x está entre a e menos a. Aqui eu acho que a gente vai ter que separar em casos, tá? Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. Ah, tá. Bom, a gente já provou antes que qualquer número x, ele sempre está entre módulo de x e menos módulo de x, certo? Foi o teorema que a gente provou antes, a proposição 4/18. Nossa hipótese aqui é que o módulo de x é menor ou igual que a. Então, juntando isso daqui com isso, a gente tem que o módulo de x é menor ou igual que isso, menor ou igual que o a. Então, por transitividade, o x fica menor ou igual que o a. Bom, é a primeira parte aí da desigualdade que a gente quer chegar. A gente quer chegar nisso daqui. X menor ou igual que a e menos a menor ou igual que x. Beleza. Bom, vamos trabalhar agora com a segunda parte aqui. Ou melhor, vamos fazer assim. Pegando isso daqui. E fazendo igual a gente fez antes. Passa o a para a esquerda e o módulo de x para a direita. Então a gente vai ter isso daqui. Menos a é menor ou igual que menos o módulo de x. Certo? Agora, juntando isso daqui. Que o menos a é menor que o módulo de menos x. E o menos módulo de x menor ou igual que x. O que a gente conclui? Que o menos módulo de x é menor ou igual que x. Opa. Melhor, menos a menor ou igual que menos módulo de x, que é menor ou igual a x. Então, pronto. Menos a menor ou igual que x. Agora, juntando essas duas partes, a gente pode dizer que o x tem que ficar menor do que o a e maior que o menos a. Que era o que a gente queria. Tudo bem, pessoal? Como eu falei, esse teorema aqui é importante para a gente poder resolver inequações modulares, tá? Por exemplo, vou fazer um exemplinho aqui. Eu quero resolver a inequação módulo de x menor ou igual que 2. Quais são os valores x que satisfazem essa inequação, pensando em números reais?
Alguma ideia? 1, não, 1? 2. 1 não. Não, 1 sim. É o 1 e o 2. Eu estou pensando em todos os números reais, tá? Não só nos naturais. 1 até 2. Só eles. Seria um intervalo de -2 até 2. Isso mesmo. Olha, você tem que pensar o seguinte. Quando eu falo de módulo de x, quais números que a distância de x até zero é no máximo 2? Se eu pensar na direita, né? Eu sairia do 0 até o 2. Todo mundo entre 0 e 2. Agora, para a esquerda também. Do -2 até o 0 também. Pensando geometricamente, então fica fácil pensar, né? São os números aqui entre o 2 e o -2. Ou eu posso usar o teorema direto. Se eu quero... o que o teorema falou para gente? Que dizer que o módulo de x é menor ou igual que o número a é a mesma coisa que dizer que o x está entre o a e menos a. Ok? Então, se eu quero resolver a equação aí, módulo de x menor ou igual que 2, o que é isso? Para eu tirar um módulo aqui da desigualdade, eu faço o seguinte, eu tiro o módulo daqui, esse número da direita continua igual, agora eu coloco o outro com sinal invertido. Tá? O a aqui continua igual e apareceu o menos a da esquerda. Pronto, só isso. Então, x tem que estar entre -2 e 2. Vou fazer mais um exemplo. Agora eu quero resolver a equação x menos 3 menor ou igual que 5. Como é que a gente faz para resolver essa equação? Olha, eu quero tirar o módulo aqui da desigualdade. Como é que a gente faz isso? É igual antes, pessoal. Repete o número aqui, o número da direita continua igual. Agora eu coloco ele à esquerda também com o sinal invertido. Então, x menos 3 tem que ficar entre -5 e 5. Eu ainda não tenho o valor de x, né? Porque tem esse -3 aqui atrapalhando. O que dá para fazer com ele? Soma 3. Isso, somam 3 dos três lados, né? Então, somando 3 aqui. Aqui. E aqui. A gente chega aqui em -2. Aqui sobra só o x. E aqui, o 5. É 5 mais 3, 8. Então, são os valores de x aqui entre -2 e 8. Olha, vamos ver o que significa isso na reta, tá? Aqui está o 0, aqui está o -2. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos os números aqui entre -2 e 8. Olha, o 3, que é o número que aparece aqui na desigualdade, ele está 1, 2, 3, aqui. Olha, esse intervalo que a gente construiu aqui são os pontos cuja distância até o 3 vai no máximo 5 aqui para a direita, né? Estou somando 5, ou 5 para a esquerda. Vai de 3 até o -2. Tá? Na verdade, isso aqui vale em geral, tá? Quando eu escrevo o seguinte, módulo de x menos y, isso me dá a distância entre os pontos x e y na reta. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando o seguinte, eu quero saber quais são os pontos x cuja distância até 3 é no máximo 5.
Então, pode ser tanto 5 para a direita quanto para a esquerda. Bom, 5 para a direita, então eu chego no 8, 5 para a esquerda, chego no menos 2. Vou dar esse intervalinho aqui. Essa noção geométrica do módulo é muito importante, pessoal. A gente vai usar bastante isso, principalmente quando a gente começar a estudar limites de sequências e de funções. Tá, só mais um exemplo aí para terminar. Quais são os números que satisfazem essa desigualdade aqui? Como é que a gente resolve essa equação? Coloca entre 5 e menos 5. Isso. Então, a primeira coisa, a gente tira fora o módulo, né? Tira o módulo aqui. O 5 continua desse lado direito, mas aparece o menos 5 aqui do lado esquerdo, o oposto dele. Depois. Soma 1. Subtrai o 1, Subtrai né? 1. Subtrai 1. Isso. Então, aqui fica menos 5 menos 1. 5 menos 1, então, menos 6. Menos 2x. E 4. E agora? Tem esse menos 2. Por menos meio. Isso. Daí inverte os sinais. Isso mesmo. Então, a gente multiplica por menos meio aqui, né, para poder ficar só o x. Aqui também. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente multiplica por um número negativo aí na equação, o que acontece com o sinal da desigualdade? Ele virou oposto. Isso, ele inverte, né? Se eu multiplicasse por positivo, tudo bem, mantém. Agora negativo, inverte. Então aqui vai ficar o 3. E aqui, menos 2. Pronto, está aí a nossa solução para a inequação. Então esse é um teoreminha bem útil, né, para resolver esses problemas. Quando a gente estiver estudando aí sequências, limites de sequência, eu vou falar que a definição do limite de sequência é a seguinte. A gente vai dizer que o limite de uma sequência xn é um número A se satisfaz o seguinte. Eu vou colocar a definição aqui, tá? Depois a gente vai estudar certinho essa coisa. Significa que para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que... Ah, não, desculpa, é outra coisa. Existe um certo número natural, tal que, para n maior que esse número, a gente tem isso daqui, que o xn menos a é menor do que epsilon. Então, olha, na definição de limite de sequência aparece exatamente essa coisa aqui. Uma desigualdade aqui envolvendo o módulo, tá? O que significa isso daqui geometricamente? Xn menos a em módulo. O que é isso? É a distância do xn até a. Então, quando eu falo que o limite de uma sequência xn é um certo número a, eu estou falando o seguinte, que por menor que seja a distância que eu vou fixar, qualquer epsilon aqui positivo, qualquer distância que eu fixar do ponto A, todos os pontos xn vão estar aqui dentro desse intervalo, vão estar numa distância no máximo epsilon a partir de um certo índice. Então, todos os pontos da sequência vão estar aqui dentro desse intervalinho de A menos epsilon até A mais epsilon, a partir de um certo índice n0. Então, aí já aparece de novo essa questão geométrica, tá? Então, dizer que o xn menos A é menor que epsilon, o que significa isso? Resolvendo essa desigualdade aqui.
Isso é a mesma coisa que dizer que o xn menos a está entre o epsilon e menos epsilon. Ou somando a aqui dos três lados, significa que o xn está entre a menos epsilon e a mais epsilon. Fazendo esse intervalinho aqui. Tudo bem? Quando a gente chegar em limites, a gente vai estudar isso aí com mais calma, tá? É só para ressaltar a importância aí da desigualdade envolvendo módulos. Eu até coloquei aqui como corolário, tá? É a mesma conta que eu fiz antes. X menos A menor ou igual a um certo número B. É a mesma coisa que dizer que o X está entre A mais B e A menos B. Bom, pessoal, agora a gente vai ver a desigualdade triangular, que, como eu falei, a gente usa aí análise direta. Bom, o nome desigualdade triangular vem justamente do triângulo, né? Lá em geometria plana, vocês devem ter visto que, se eu pegar um triângulo qualquer aqui, qualquer lado do triângulo é sempre menor do que a soma dos outros dois, certo? Então, se eu pensar aqui num triângulo formado por vetores, digamos, lembrando lá de geometria analítica, ó, digamos que eu tenho um vetor aqui, um vetor x, aí eu somo com ele um vetor y, a soma dos dois vai ser esse vetor aqui, né? Aqui meu vetor x mais y. Lá da geometria plana, vocês sabem que o lado de um triângulo é sempre menor do que a soma dos outros dois. O comprimento de um vetor eu posso denotar ele pela norma do vetor, né? Ou, aqui pensando em números, vou colocar como norma. Módulo de x mais módulo de y seria este lado aqui do triângulo. Isso é sempre menor ou igual que a soma dos outros dois. Então, este lado aqui mede a norma do x. E esse outro, a norma do y. Na verdade, eles só vão ser iguais aqui. Essa coisa só vai ser igual se esses três vetores forem paralelos, né? Se o x e o y estiverem apontando na mesma direção. Senão, vai ser estritamente menor. Caso eles não sejam linearmente independentes. É mais ou menos isso que a gente vai mostrar agora, só que em vez de pensar em normas de vetores, a gente vai colocar módulos. A gente vai mostrar que para qualquer x e y no corpo K, corpo ordenado K, vale que o módulo de x mais y é sempre menor ou igual que o módulo de x mais módulo de y. Então, isso representa um lado do triângulo e esses outros, os outros dois. O comprimento do lado do triângulo. Bom, de novo, isso vale em qualquer corpo ordenado, ok? Então, se eu tiver aqui um módulo do x mais y, isso é sempre menor ou igual que módulo de x mais módulo de y. Aqui é uma tentação comum a gente tentar tirar aqui o módulo
da soma falar que é a soma dos módulos, né? Isso aqui não é verdade em geral. Vai ser verdade, na verdade, só se os dois elementos forem positivos ou os dois forem negativos. Se eles tiverem sinais diferentes, aí vai ser estritamente menor. Bom, vamos ver como é que a gente pode demonstrar isso. Na verdade, isso aqui é só uma consequência de outra desigualdade de que a gente mostrou antes, que é a seguinte. A gente mostrou aqui na proposição 418 que qualquer x está entre o módulo dele e o oposto do módulo, certo? Então a gente sabe aqui que qualquer elemento x, ele está entre o módulo de x e o oposto do módulo de x. Para o y vale também. Então o y está entre módulo de y e menos módulo de y. Certo? Bom, vamos somar essas duas desigualdades aqui. Somando as duas, o que a gente tem? Fica menos módulo x menos módulo de y é menor ou igual que x mais y, menor ou igual que módulo de x mais módulo de y. Agora, colocando esse sinal de menos aqui em evidência, módulo de x, módulo de y, aqui continua igual, e aqui também. O que dá para fazer aqui? Olha, vocês percebem que eu tenho um elemento aqui, desse lado da desigualdade, e aqui o oposto dele? Não é exatamente o que a gente tinha nessa desigualdade aqui? O x entre um certo número, o oposto dele? Como é que a gente consegue reescrever isso daqui? Teorema que a gente provou antes. Isso daqui não é equivalente a dizer que o módulo do x é menor ou igual que a? A mesma coisa, né? A gente mostrou que essas duas condições são equivalentes. Então, pensando nisso daqui, este número está entre este e o oposto dele. Então, isso é a mesma coisa que dizer que o módulo dessa coisa aqui é menor ou igual que essa coisa. Esse número está entre este elemento e o oposto dele, então o módulo dele é menor ou igual que esse da direita. Então, o módulo disso daqui é menor ou igual que isso daqui. Pronto, era o que a gente queria. Essa nossa desigualdade triangular. Então, aqui a gente não usou quase nada, né? A gente só usou basicamente esse fato aqui do x estar entre o módulo x e o oposto dele e essa equivalência do teorema anterior. Então, só para dar uns exemplos, por exemplo, se eu pegar o número 2 e o 3 em módulo, será que isso que é realmente verdade? Que isso é menor ou igual que o módulo de 2 mais o módulo de 3? Olha, vamos ver. 2 e 3 dá 5. Aqui o módulo de 2 é 2, módulo de 3, 3. Bom, o 5 é positivo, né? Então, o módulo dele é ele mesmo. É verdade essa desigualdade? É, né? Nesse caso, vale realmente a igualdade.
Vale igualdade porque eu peguei dois números positivos, né? Agora, se eu pegasse dois negativos, digamos o -1 e -4. Será que isso é menor ou igual que módulo de -1 mais módulo de -4? Bom, vamos ver. -1 e -4 dá -5. Módulo de -1 é 1. Módulo de -4, 4. Módulo de -5 é 5. Então, aqui vale a igualdade também. Sempre que eu pegar dois números positivos ou dois negativos, vale a igualdade aí, tá? Em vez da desigualdade. Agora, se eu pegar números com sinais diferentes, por exemplo, sei lá, 2 e -3. Será que isso aqui é menor ou igual que 2 no módulo de -3? Olha, 2 com -3 é -1. Aqui vai dar 2 e aqui dá 3. Agora dá 1 aqui, né? Então aqui realmente vale a desigualdade estrita. 1 é estritamente menor que o 5. Sempre vai ser assim, tá? Se os dois tiverem o mesmo sinal, vale igualdade. Se forem sinais diferentes, aí vai ficar estritamente menor. Bom, tem mais dois itens aí na apostila. Na verdade, são só corolários aí da desigualdade triangular, tá? Ah, não. Na verdade, tem esse item 2 que é importante. Para a soma, vale a desigualdade. Então, o módulo da soma é sempre menor ou igual à soma dos módulos. Agora, para o produto, vale a igualdade sempre. O módulo de x vezes y é sempre igual a x vezes módulo de x vezes módulo de y. Deixa eu colocar como uma outra proposição aqui. O módulo de x vezes y é sempre igual ao módulo de x vezes o módulo y. Tá, tem umas coisas que eu vou deixar como exercício aqui para vocês verificarem. Primeira coisa. O módulo de x ao quadrado é sempre igual ao módulo de x elevado ao quadrado. Por quê? Bom, aqui tem que considerar casos, tá? Se o x for positivo, se for negativo, se for zero. Ah, na verdade, posso tirar isso daqui. Olha, como é que a gente mostra isso? Se o x for positivo, então x vezes x vai ser sempre um número positivo. O produto de positivos é positivo. Bom, e para elementos positivos, a gente sabe que o módulo de um elemento positivo é sempre ele mesmo, né? Então, o módulo de x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Então, nesse caso, vale realmente essa igualdade aqui. Opa, não, desculpa, pessoal. Vou fazer de novo aqui. Não era isso que eu queria mostrar. Se o x é positivo, ele é igual ao próprio módulo dele. Então, se eu fizer aqui x vezes x, é a mesma coisa que módulo de x vezes módulo de x, então x ao quadrado é módulo de x ao quadrado. Então, nesse caso, não tem nada para fazer. Agora, se x for negativo,
Aí o módulo dele vai ser o oposto do x, né? Então, quando eu faço aqui módulo de x vezes módulo de x, é a mesma coisa que menos x com menos x. Aí, regrinha dos sinais. Isso daqui é a mesma coisa que x vezes x. Então, aqui também vale que módulo de x é x ao quadrado. Então, vale nos dois casos, né? Se for positivo, ou zero, ou negativo. Aí, daí. Ok. Então, em vez da gente demonstrar diretamente essa igualdade aqui, o módulo de x vezes y, a gente vai pensar no quadrado dessas coisas, tá? Porque para o quadrado a gente já sabe o que vale. Então, pensando aqui. Módulo de x, y ao quadrado. A gente acabou de ver que isso é a mesma coisa que este elemento ao quadrado, que é x ao quadrado vezes y ao quadrado. Tá. Daí, tá, x ao quadrado é a mesma coisa que módulo de x ao quadrado, y ao quadrado, módulo de y ao quadrado. Então, a gente pode dizer que isso daqui é igual a esse produto aqui ao quadrado, certo? Se eu tenho duas coisas aqui, que o quadrado é a mesma, o que eu posso falar desses dois números, desses dois elementos? Olha, se o a ao quadrado for igual a b ao quadrado, o que eu posso falar de a e b? O módulo de A igual ao módulo de B? Sim, pode ser. Ou ainda eu posso dizer que o meu a tem que ser igual a b, ou o oposto dele, né? Ah, isso aqui, na verdade, tem que fazer umas continhas, tá? Vou deixar como exercício para vocês verificarem. Na verdade, eu sei somente C aqui. Então, este número aqui ao quadrado é igual a este número aqui ao quadrado. Então, eu posso dizer que x vezes y tem que ser mais ou menos o x, módulo x vezes módulo de y. Agora, tem um detalhe. O valor absoluto de qualquer elemento do corpo é sempre positivo. Então, eu não posso ter um menos aqui, né? Isso aqui tem que ser sempre, isso é sempre positivo. Isso aqui também é sempre positivo. Então, se eu coloco menos aqui, o oposto de um positivo seria negativo. Teria uma contradição. Então, esse sinal de menos aqui não pode acontecer. Tem que ser o positivo. Então, tem que valer isso daqui. Então, é uma vantagem aí em relação à soma, né? Para a multiplicação, sempre vale a igualdade. Então, se eu tiver, por exemplo, sei lá, menos 3 vezes menos 1. Isso é a mesma coisa que menos 3 em módulo vezes módulo de menos 1. E é, né? Porque, olha, menos 3 com menos 1 dá 3. Módulo de menos 3 é 3. Módulo de menos 1 é 1. Dá 3. E aqui dá 3. Então, dá certo. Agora, se eu pegar números com sinais diferentes, digamos 2 e menos 3. Será que isso é a mesma coisa que módulo de 2 vezes módulo de menos 3? Aqui dá menos 6, aqui dá 2, aqui dá 3. Dá, né? 6 e 6. Então, realmente,
vale para qualquer sinal aí. Sejam os dois positivos ou os dois negativos, ou um positivo e outro negativo. Bom, essas outras duas desigualdades são só aplicações aí da desigualdade triangular, tá? Deixa eu até copiar isso daqui. Olha essa desigualdade aqui. Aqui tem um truquezinho para usar, tá? Para demonstrar isso. Que é o seguinte. Eu vou começar com o módulo de x. Esse módulo de x, na verdade eu preciso do x menos y, né? Dentro do módulo. Então eu tenho que dar um jeito de fazer ele aparecer aí. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o x menos y, então estou subtraindo o y, tenho que somar ele também, para manter a igualdade, certo? Então, eu tenho um elemento aqui, somando o outro dentro do módulo. Pela desigualdade triangular, isso aqui fica menor ou igual que o módulo disso daqui, somado com o módulo disso. Certo? Então, olha, o módulo de x é menor ou igual que o módulo de x menos y, mais o módulo de y. Bom, jogando esse módulo de y aqui para o lado esquerdo, a gente tem módulo de x menos módulo de y menor ou igual que isso daqui. Já está parecido com o que a gente precisa aqui do lado direito, né? Tá, vamos guardar isso e fazer o contrário agora. Agora eu vou fazer o seguinte, em vez de começar com x, eu vou começar com y. Mesma coisa. Ficar aqui com y. Subtrair o x, somar o x. Estou somando zero, né? Então não faz diferença nenhuma. Aí uso a desigualdade triangular de novo. Menor ou igual que módulo disso, mais módulo disso. Pessoal, aqui tem um detalhe. Uma coisa importante para vocês se lembrarem é que se eu tenho um módulo de qualquer coisa, é sempre igual o módulo do oposto dela, né? Então aqui, por exemplo, o módulo de y menos x é a mesma coisa que o módulo do oposto disso, que é menos y mais x ou x menos y. Então eu posso trocar isso daqui. Em vez de escrever y menos x, trocar aqui o x e o y. X menos y. Certo? Então, juntando essa parte aqui com essa, jogando o x agora para a esquerda, a gente tem o módulo de y menos módulo de x menor ou igual que isso daqui. Ou um outro jeito de escrever ainda, colocando o menos aqui em evidência. A mesma coisa que x, módulo de x menos módulo de y. É a mesma coisa, né? Olha, aqui fica menos módulo de x e aqui fica módulo de x positivo. Vejam só. Eu tenho este número aqui. Deixa eu chamar isso aqui de A. Esse número A é menor ou igual que este. E o oposto dele também é menor ou igual que essa coisa aqui.
Se eu tenho tanto essa coisa quanto o oposto dele são menores ou iguais que isso daqui, eu não posso falar que o módulo desse número aqui é menor ou igual que este? Olha, lembrando que o módulo do A é o maior dos dois valores, né? O maior do A e do oposto dele. Então, neste exemplo aqui, a gente tem este número aqui, é menor ou igual que isto, e o oposto dele também é. Então, eu posso falar que o módulo deste número aqui, menos x menos módulo de y, é menor ou igual que isso daqui. Então, essa aqui é uma versão da desigualdade triangular, só que em vez da gente estar com a soma, a gente está com uma diferença, né? Às vezes é útil a gente usar essa desigualdade aqui. Na desigualdade triangular clássica, a gente tem x mais y em módulo é menor ou igual que módulo de x mais módulo de y. Aqui ela está falando que, em vez de usar a soma do x e do y, a gente tem a diferença. Então, para a diferença, isso vai ficar maior ou igual que módulo de x menos o módulo de y. Mais ainda, eu posso colocar que o módulo dessa coisa é menor ou igual que isso. Tá? Porque eu posso inverter aqui o x e o y. Né? Geralmente a gente pensa assim no módulo aqui. Aqui mais... Ah, tá. Esse lado aqui da desigualdade é imediato, né? Porque a gente tem sempre... Este número aqui é menor ou igual que o módulo dele. Isso vale sempre. Qualquer número é sempre menor ou igual ao próprio módulo. Então, não precisa nem demonstrar essa parte aqui. Bom, e a última? Essa desigualdade aqui. Aqui a gente está comparando três elementos, tá? X, Y, Z. Geometricamente, eu estou falando o seguinte. Digamos, aqui está meu X, aqui está meu Y, aqui está o Z. X menos Z em módulo significa a distância do X até o Z. Eu estou falando que a distância do X até o Z é sempre menor ou igual à distância do X até o Y, isso daqui, mais a distância do Y até o Z. Então, essa distância aqui vai ser menor ou igual a essa distância mais essa distância. A prova disso, de novo, é um truquezinho que a gente faz, tá? Eu quero calcular, estimar a distância do X até o Z. Bom, tem que aparecer um Y ali, né, do outro lado. Então, eu vou subtrair e somar o Y dentro desse módulo aqui. Estou somando zero, né? Não faz diferença nenhuma. Aí, o que eu posso fazer? Uso a desigualdade triangular. Penso que eu estou somando este número com este número aqui. Então, vai ficar menor ou igual que este número, x menos y, mais este número aqui. Número não, é o elemento do corpo. Pode não ser um número. Pronto, era o que a gente queria. O módulo de x menos z é sempre menor o módulo de x menos y com y menos z. Nesse caso aqui ficou igual, né? Agora, se eu trocasse a ordem, por exemplo, digamos que meu x está aqui, o z está aqui, o y está aqui. Então, olha, neste caso, essa distância aqui, aqui a gente tem esta, e aqui a distância de y até z. Ou, equivalente, dizer a distância de y até z. Então, essa distância aqui vai ficar, neste exemplo,
ela é estritamente menor do que essa distância somada com essa daqui. Beleza? Bom, pessoal, acho que eu vou parar por aqui hoje. Isso encerra essa parte de corpos ordenados. Na próxima aula a gente vai começar já com a questão de completude. É a última parte que falta para definir os números reais, tá? A gente vai definir o corpo dos números reais como um corpo ordenado completo. Então falta a gente definir o que significa um corpo ordenado ser completo. E aí a gente encerra essa parte de conjuntos numéricos, né? Depois a gente parte ali para sequências e limites de sequências. Tudo bem? Hoje ainda eu vou colocar a próxima lista de exercícios, tá? Ali no Moodle. Então tá bom, pessoal. Boa noite a todo mundo. E bom feriado. Noite.